Estou aqui para me despedir de vocês durante esse ano, né? Na sexta-feira que vem, estou retornando para Guiné-Bissau. Aí o pastor Gerson falou assim, Aninha, por que você não prega lá no dia da sua despedida? Eu falei, tá bom. Confesso que é ruim despedir, eu não gosto muito não, então vamos fingir que não vou, vamos fingir que ficarei. Então, eu aceito, eu sempre falo para o pastor Gerson, né? Eu amo muito o pastor Gerson, e tudo que ele me pedir, tudo, eu já falei isso para ele, tudo, que não, claro, não atingir a minha fé, não for nada contra o que eu acredito na palavra de Deus, eu faço. Então, ele me pediu para eu vir, e eu venho porque gosto e também porque ele me pediu. Obrigada, viu, pastor? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre encontros, né? Nesses 2 meses que eu tive aqui, eu encontrei muita gente, reencontrei muita gente que eu amo muito, né? Vocês, por exemplo, são uma dessas pessoas. E também tive a oportunidade de encontrar novas pessoas. E a gente vê que encontros transformam a nossa vida, né? Pessoas transformam a nossa vida. E no Evangelho, em toda a Bíblia, Deus sabia disso, né? Tanto que o método de Deus é esse, é encontros. Então, ele se encontrou, né, com Adão lá no Jardim do Éden. E quando o pecado nos afastou, ele marcou um encontro de Jesus conosco, né? Então, encontro é um método de Deus. Deus usa pessoas e Jesus é uma pessoa, né? E aí eu queria compartilhar com vocês uma história de um encontro transformador. E para a gente refletir se nós já tivemos esse encontro transformador, ou se precisamos ter um reencontro, ou se precisamos ser as pessoas que vão levar outras pessoas até esse encontro. Eu estava pensando ali, é muito difícil se despedir, porque pode ser a última vez que você vai ver muitas pessoas, né? Eu penso assim, gente, pode ser a última vez que eu vou abraçar meu pai, minha mãe, porque a gente não sabe do tempo, não é verdade? Mas vale a pena, né? Ao mesmo tempo que eu tenho vontade de chorar e falo, ai Deus, que difícil, eu tenho alegria, né, de saber que as pessoas precisam de Jesus e que eu estou indo para a Guiné-Bissau para promover esses encontros, né? Eu já encontrei e eu quero que outras pessoas tenham esse encontro. Então, vamos aprender com um encontro transformador que está lá em Lucas 19, 1 a 10, e eu vou falar do encontro de Jesus com Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10, e eu vou falar dessa história. Essa história é bem famosa, tem uma canção, né, do Regis Danese, que canta até em bar, né, até em shopping, em todo lugar que você vai, canta essa história, né, que as pessoas querem ser como Zaqueu, para que Jesus entre na casa, entre na vida e transforme. E, de fato, Jesus precisa entrar na nossa vida, né, para nos transformar. E aí, esse texto fala sobre Zaqueu, está lá em Lucas 19, 1 a 10, nós vamos ler e vamos aprender, né? O que um encontro transformador faz com as nossas vidas, né? E aí vamos pensar se já tivemos esse encontro, ou se estamos necessitando de um reencontro, ou se vamos ser os porta-vozes, vamos ser as pessoas que vão encaminhar outras pessoas para ter esse encontro. E o texto diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nessa história a gente tem 2 personagens, Jesus
e Zaqueu. Mas quem era Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um judeu, chefe dos cobradores de impostos e trabalhava para os romanos. Ele era um homem rico e, por causa da função dele, ele não era bem quisto entre o seu povo. Por quê? Porque eles consideravam que a função que ele tinha de cobrar impostos explorava o povo judeu. Ele trabalhava para os romanos e os romanos exploravam os judeus. Então, ele não era considerado, ele era um homem que não tinha o apreço do seu próprio povo. Mas esse homem ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus estava em Jericó. E ele tinha, eu fico imaginando, muitas informações sobre Jesus. E ele queria saber se aquelas informações que ele tinha eram verdadeiras. E aí ele resolveu ir ao encontro de Jesus. Mas como ele era pequeno, ele era de baixa estatura, ele não ia conseguir ver Jesus diante daquela multidão. E aí ele falou, opa, tem essa árvore aqui, vou subir nessa árvore, vou ver Jesus, quem sabe vou ouvir algumas coisas sobre ele e vou saciar a minha curiosidade. E aí, quando ele estava lá, naquele lugar, né, na estratégia que ele bolou, Jesus olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa que eu vou ir para a sua casa. E aí eu fico imaginando ele descendo, correndo, se encontrando com Jesus, levando Jesus até a sua casa e tendo a oportunidade de ver quem era Jesus. Daquelas dúvidas que ele tinha antes, saber se eram verdade, de fazer outras perguntas e, acima de tudo, de aprender com Jesus. E a gente vê ao longo dessa história que esse encontro mudou a vida de Zaqueu, porque quando a gente se encontra com Jesus, Jesus muda a nossa vida, Jesus muda os nossos padrões. Então, o que um encontro com Jesus produz na nossa vida? Então, vamos aprender através dessa história o que o encontro com Jesus deve produzir na nossa vida. E a primeira coisa está lá no verso 5, que diz assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. A gente precisa entender que o Senhor deseja estar conosco. Jesus, Ele quer estar com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer te encontrar todos os dias. A gente tem a mania de dizer, eu aceitei a Jesus. Não, Jesus que nos aceita. Jesus que promove encontros conosco. Ao longo do Evangelho, a gente vai ver Jesus desviando caminhos para encontrar pessoas, e Ele faz isso, porque Ele vem ao nosso encontro, nós somos achados, nós somos encontrados pelo Senhor, e Ele deseja, olha que interessante, Ele diz assim, hoje eu preciso ficar na sua casa. Ele estava querendo dizer assim, Zaqueu, eu preciso encontrar você, eu preciso que você saiba o meu amor por você, eu preciso que você saiba o que eu tenho para a sua vida. E Jesus está aqui hoje, dizendo isso também, que Ele precisa se encontrar com cada um de nós neste lugar. Amém? A segunda coisa que a gente aprende está lá no verso 3. No verso 3 diz assim, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. A gente viu aqui nessa história que Zaqueu era um homem rico, Zaqueu era um homem influente, Zaqueu tinha tudo que ele desejava, mas existia algo dentro dele que precisava ser saciado. Existia algo no nosso ser, na nossa alma, que anseia pela revelação de Deus. Temos curiosidades, expectativas que só Jesus pode compreender, pode saciar. Então, aquele homem que aparentemente tinha tudo na sociedade, ele estava buscando algo que o dinheiro não podia comprar. Então, existe algo no nosso coração, existe um espaço na nossa vida que só vai ser preenchido pela presença de Deus, só vai ser preenchido por esse encontro verdadeiro com Jesus. A gente vê hoje na nossa sociedade pessoas tão desesperançosas, a gente vê nesses países de primeiro mundo pessoas tão desistentes da vida, tantos índices de suicídio, tanta vontade de não permanecer aqui, mas aí você pensa, mas essas pessoas têm tudo. É porque existe algo que só Deus pode preencher. E Zaqueu sabia disso, ele não estava satisfeito completamente, ele
ele sabia que tinha algo dentro dele que precisava ser preenchido. E ele sabia, ele ouviu falar desse homem poderoso que fazia grandes coisas. Ele foi lá para tentar se saciar. E a gente sabe que Jesus pode saciar na nossa alma, Jesus pode saciar no nosso coração. Então, a segunda coisa é entender que no nosso ser e na nossa alma existe algo que anseia pela revelação de Deus. Existe algo que só Deus pode revelar, só Deus pode preencher. Amém? A terceira coisa está lá no verso 6 e diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Porque o encontro com Jesus, ele produz alegria. O ambiente da presença de Deus é um ambiente em que a gente sente segurança e paz. Aquele homem, instantaneamente ele se alegrou, porque é isso que Jesus faz. Jesus traz alegria na nossa vida, e alegria verdadeira. Com certeza ele tinha algum problema. A gente vai ver depois que as pessoas não gostavam, falavam mal dele, e naquele momento ele não pensou em nada, ele pensou só naquela presença maravilhosa, naquele ambiente seguro, naquele ambiente de paz. E nós temos um lugar seguro, nós temos um lugar de paz, onde nós podemos nos achegar, mesmo diante das dificuldades. Então, precisamos recorrer a Jesus. É esse Jesus que nos dá alegria mesmo diante da dor. É esse Jesus que nos dá alegria mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da morte, mesmo diante da tristeza. Existe um lugar de alegria verdadeira, e este lugar é na presença do Senhor. A quarta coisa que um encontro com Jesus faz nas nossas vidas está lá no verso 7 e 8, que diz assim: Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. A presença de Jesus muda a nossa vida. Quando a gente está exposto à glória, ao poder de Jesus, a nossa vida é transformada. Não existe como nós estarmos diante do Senhor e permanecermos como nós somos. Diante do Senhor a gente vê quão necessitado a gente é. Diante do Senhor a gente vê quão pecador a gente é. Quanto a gente precisa da graça, quanto a gente precisa do poder. E Zaqueu, ele não ligou porque as pessoas estavam falando. Ele podia falar: gente, vocês são um bando de recalcados. Jesus escolheu ir na minha casa. Tá vendo? Jesus me ama mais que vocês. Ele não ficou com medo, ele não se intimidou, porque ele poderia ter se intimidado. As pessoas estão murmurando, falando de mim. Não, ele se posicionou. Por quê? Porque momentos na presença de Jesus podem nos transformar sem que precisemos de um manual de regras, demandas ou exigências, pois apenas o seu amor nos constrange e nos leva a desejar mudança. Só o fato dele estar com Jesus, ele enxergou quem ele era, ele enxergou o que ele precisava fazer, ele enxergou o que ele precisava mudar. Então foi isso, ninguém precisou falar para ele assim: olha, Zaqueu, essa conduta, o que você está fazendo não está legal. Ele viu através da presença de Jesus. E quantas vezes nós estamos na presença de Jesus e não temos a nossa vida transformada porque nós não estamos olhando para Ele. Nós estamos justificando os nossos erros, nós estamos deixando que o orgulho no nosso coração nos impeça de nos humilharmos na presença de Deus. Uma vida com Jesus não é uma vida sem erros. Uma vida com Jesus é uma vida que a gente erra, mas a gente reconhece o nosso erro, porque nós somos constrangidos. O homem que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, Davi, foi um homem adúltero, um homem que errou, um homem que fez muitas coisas. Mas por que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Porque no momento em que ele se tocava de que estava errado, no momento em que ele percebia que tinha feito algo que tinha desagradado ao Senhor, ele corria e se derramava na presença de Deus. E como é que a gente vai saber
por como a nossa vida está fora do eixo, como que a gente vai saber se a nossa vida não tem agradado ao Senhor? Quando a gente estiver na presença de Deus, porque a presença de Deus, a santidade, na presença de Deus os meus pecados são revelados, porque Deus, Ele vai me mostrar aquilo, na presença de Deus eu vou precisar ser moldada, não é do meu jeito. Hoje, no mundo, as pessoas colocam o homem no centro. Infelizmente, em muitas igrejas, o homem está no centro. As palavras são para o que as pessoas vão gostar. As palavras são para se as pessoas vão vir no culto, não vão vir no culto. O louvor é pensado no que as pessoas vão achar. Isso não é. O culto é para Deus. A palavra é a respeito da palavra de Deus, do que Deus quer revelar para nós. E é difícil, é cruz, o evangelho é cruz. Então, todos os domingos, quando a gente vier aqui, a gente precisa ser mastigado, castigado pela palavra, que vai nos moldar para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E nesse momento que Zaqueu estava na presença de Jesus, ele sentiu que precisava mudar, que a conduta dele não era uma conduta que agradava ao Senhor, que ele era desleal com o seu povo. E aí o que ele disse? Olha, eu vou doar tudo, que dinheiro, a gente não precisa de dinheiro. Hoje eu estava lá com a minha família, no churrasco do aniversário da minha cunhada e tal, e eu falei para eles, gente, para a gente fazer o bem, a gente precisa só respirar. Não precisa ir para a África, não, porque minha família, a família do meu pai, tem muita condição. Mas dinheiro não rende, nunca vi isso. Por quê? Às vezes você tem boa condição, você tem o seu emprego e seu dinheiro não rende, porque você está aplicando no lugar errado. Aplicar o dinheiro na obra do Senhor é melhor do que CDB, tesouro direto, é restituição garantida. Gaste invista a sua vida naquilo que é eterno, invista a sua vida na obra do Senhor, ajude as pessoas. Quantas pessoas têm passado necessidade, como que o Brasil tem enfrentado tanta dificuldade, né? Eu fiquei chocada. Em um ano que eu vim, como os alimentos encareceram, como você vê que tem pessoas passando fome. Então, pegue o que você tem e reparta, pegue o que você tem de vida, se voluntarie. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para mudar essa situação? Se existe algo que te indigna, se existe algo que você fica revoltado, a sua missão está ali. Então, chega de sermos uma igreja que reclama, que murmura, que aponta. Vamos ser uma igreja que faz, uma igreja que doa, uma igreja que colabora, que faz diferença, que é relevante. Porque senão não adianta estarmos aqui nesse meio. Precisamos ser relevantes aonde nós estamos. Então, para servir a Jesus basta respirar. Para servir o outro basta respirar. Então, saia amanhã da sua casa pensando como que eu posso mudar a vida de alguém. Outra coisa também, espalhe amor. As pessoas estão tão rancorosas, tudo com cara fechada, ninguém fala mais bom dia, ninguém se preocupa com o que o outro, né? Antigamente o povo falava aqui na igreja, se você percebeu que não tem ninguém aqui, alguém que você gosta muito que não está aqui, ligue para essa pessoa, né? Eu falei para o pastor na sexta que estava sentindo falta do Mauro e da Jaqueline. O pastor, acho que falou com eles, né? E aí... Mas assim, não é porque eu não tô... Aí eu até falei para o Mauro, eu não estou fazendo... Eu falei, eu sou a fiscal da igreja, eu fico vendo quem vai e quem não vai. Não é isso, é porque a presença faz falta. Como é importante essa comunhão, valorize isso. Eu que vivo num contexto transcultural, que estou longe do meu povo, é tão difícil você ficar longe das pessoas que você gosta. Então, vá atrás dessas pessoas, né? O irmão... Ai, como é o nome dele que manda mensagem para a gente todo dia? Irmão Maurício, nossa, como que ele alegra a minha vida? Todo dia ele me manda bom dia, que Deus esteja com você, e eu me sinto amada lá 5.000 quilômetros de distância. Por quê? Porque ele está fazendo isso, ele está fazendo a diferença. Ele sabe que o desejo do Senhor, que a nossa missão é amar a Deus e amar as pessoas, é nos importar com essas pessoas. Então, que a gente prove com as nossas atitudes, com os nossos gestos, que Jesus nos encontrou, que a nossa vida foi transformada por Ele, que tudo que nós temos pertence a Ele, que se Ele pedir todas as nossas coisas, nós vamos dar. E, acima de tudo, dar a nossa vida para o Senhor. E, por último, a quinta coisa que o encontro transformador produz está lá no verso 9 e 10, que diz assim: Então Jesus
lhes disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Aqui, essa palavra para salvação significa, no grego, sozo. O que é sozo? É salvação completa. Na alma, no corpo, no espírito. Jesus estava dizendo: olha, Zaqueu, hoje você foi alcançado por completo. Hoje eu estou restaurando a sua vida por completo. Por quê? Porque o encontro com Jesus promove transformação completa na nossa vida. Ele restaura a nossa saúde física, Ele restaura as nossas emoções e Ele nos devolve o nosso propósito eterno no nosso espírito, que é a salvação, que é a vida eterna. Então, Jesus está aqui hoje para trazer salvação para a nossa vida. Jesus está aqui hoje para nos encontrar, para transformar a nossa vida, assim como transformou a vida de Zaqueu. É simplesmente a presença dele. Jesus não precisou ficar dias lá na casa de Zaqueu, discipulando Zaqueu, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, a presença dele moveu o coração de Zaqueu a se humilhar, e aí é um processo durante toda a nossa vida. Eu vou sendo exposta na presença do Senhor, vou me humilhando e vou mudando, e vou mudando, e vou mudando todos os dias. É importante dizer que se você não teve encontro com Jesus, este mesmo Jesus que encontrou Zaqueu está aqui nesta noite e quer encontrar você. Mas se você também, no dia a dia da sua vida, ao longo das tarefas, você começou a viver de forma mecânica a igreja, vem na igreja porque você se acostumou, você não sente nada, mas eu quero dizer que esse Jesus está aqui para reencontrar você, para te dar aquela paixão, para trocar no seu coração, para fazer com que você faça loucuras. Eu sei, gente, eu fico pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Não, assim, né, no bom sentido, porque tipo, eu vou para um lugar, gente, que só quem foi lá sabe, não estou reclamando, mas eu estou falando um lugar difícil. Eu vou para um lugar que eu não sei como é que vai ser a minha vida, não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Jesus está lá, e Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é a minha segurança, Jesus é aquele que guarda a minha vida lá, que guarda a minha vida aqui, e que se Deus quiser eu vou reencontrar de novo os meus queridos aqui, mas se Deus não quiser, amém, porque tudo é de acordo com a vontade dEle. Então, eu queria dizer que Jesus está aqui para trazer salvação completa para você, na sua alma. Quantas pessoas têm sentido na alma, nas emoções, ansiedade, depressão? Isso não é falta de Deus, isso não é falta de Deus, mas Jesus é o Deus que cura todas as coisas, e Ele está aqui, porque lá na cruz, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si todos os nossos anseios e nossos temores. Nós podemos nos colocar na presença de Deus e dizer: Jesus, cura as minhas emoções, eu não quero sentir isso. Olha, Deus levanta pessoas profissionais, né? Ontem foi o dia dos psicólogos. Eu mesmo, estou fazendo terapia. Esse ano eu não estava muito bem. Eu estava bem, mas aí as pessoas começaram a falar assim: Ana, você está bem? Você está bem? Aí eu peguei: uai, será que eu estou bem? Aí eu resolvi fazer. E como é bom você ter alguém que... Porque essa pessoa, esse profissional, ele vai te direcionar as suas emoções. Ele vai dizer assim: Ana, você não está fazendo talvez uma tempestade num copo d'água? Será que as pessoas estão contra você? É só a maneira que você enxerga. Ou, por que você não faz dessa via? Você precisa colocar limites, coisas que talvez você não perceba. Isso melhora tanto a sua vida. Eu estou gostando. No início eu ficava com raiva, assim, falar: essa mulher nem me conhece, mas olha como que melhorou a minha vida. E Deus coloca pessoas para isso. Deus não é o Deus soberano, criador de todas as coisas. Eu acredito que Deus criou todas as coisas. Então, se você precisa, vai. Se quiser conversar comigo, eu posso contar a minha experiência para você, vai. Mas também, se você não sabe como, se recorra a Jesus e Ele vai orientar você. Outra coisa, Jesus também quer curar as nossas enfermidades. Nossa, como a gente é doente. Eu mesmo tenho dor nas costas, dor não sei aonde, não sei o quê. Precisamos melhorar a qualidade da nossa vida, a nossa alimentação. Nós somos templo do Espírito Santo. Nosso corpo é onde o Espírito Santo habita. Precisamos cuidar de nós.
Precisamos estar com vigor para levar o nome de Jesus aos 4 cantos. Eu emagreci, e como que melhorou minha vida? Nossa, e não é só estética, é saúde para viver todos os anos que Deus tem para você com a maior energia. Então vamos cuidar, e Jesus está aqui para sarar as nossas enfermidades, para nos ajudar a sermos saudáveis, para estarmos 100% preparados na tua presença. E por último, Jesus está aqui também devolvendo a eternidade que o pecado roubou. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E se a gente não entregar a nossa vida para Jesus, nós vamos morrer eternamente. Mas o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, ele nos dá um novo acesso ao Pai. Nós vamos morar no céu por causa do sangue de Jesus. E é por isso que eu me sacrifico, é por isso que eu fico longe da minha família, porque eu quero que outras pessoas tenham a vida eterna, a vida com o Senhor. Então, se você não teve essa vida, hoje é dia de ter. E se você tem, é dia de você também falar e levar as outras pessoas. Existem pessoas que só vão conhecer a Jesus através da sua vida. Existem pessoas que o pastor Gerson não vai ter acesso, que a Renata não vai ter acesso, que eu não vou ter acesso, que só você vai ter acesso. Porque o ID é para todos nós. Pregar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus é para todos nós. Então eu vou fazer uma oração agora. No tempo? Uma oração agora para você, né? Então, se você precisa encontrar com Jesus, você faça essa oração pedindo: Jesus, me encontre. Eu quero ser a minha vida transformada como Zaqueu teve. Se você está distante, peça a Jesus para você voltar ao primeiro amor. E se você já encontrou Jesus, está apaixonado por Jesus, peça para ser um mobilizador, um agente de milagres, um discípulo que faz discípulos para Jesus. Então, enquanto eu vou orar, os jovens vão subir aqui e cantar uma canção. Depois eu vou orar, e aí eu queria que você fizesse essa oração. Existe poder, e a gente precisa viver o Evangelho, essas palavras de Jesus para nós também. Jesus está aqui, Ele continua operando no nosso meio, Ele continua trazendo sozo e salvação para nós. Eu quero experimentar cada vez mais do Senhor, eu quero me encontrar várias vezes com o Senhor, eu quero ter mais intimidade com o Senhor, e é isso que Ele deseja com cada um de nós. Amém? Então vamos levantar e orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos encontra. Obrigada, Deus, porque não depende somente de nós. Obrigada, Deus, porque o Seu amor, Ele nos constrange, Ele nos atrai, Ele transforma as nossas vidas. Pai, eu oro nessa noite, se existe aqui no nosso meio alguém que não teve esse encontro, Pai, encontra essa pessoa, Jesus. Transforma a vida dessa pessoa como o Senhor transformou a vida de Zaqueu. Pai, enche essa pessoa de alegria. Oh, Deus, transforma e traz salvação no corpo, na alma e no espírito, Jesus. Pai, eu oro também se existem pessoas aqui que no dia a dia, nos afazeres, na rotina, na correria, oh Deus, desacostumaram da Tua presença, estão afastados, entraram, Senhor, no modo automático. Eu peço, Deus, que o Senhor reencontre essas pessoas nessa noite. Eu peço, Deus, que o Senhor a abrace, que o Senhor traga à memória, Deus, o primeiro amor, que o Senhor coloque no coração delas paixão, desejo de estar com o Senhor. Jesus tem saudade de nós, irmãos. Jesus tem saudade de muitas pessoas aqui. Jesus espera ansiosamente por esse reencontro. Então, firme esse reencontro com o Senhor. E eu oro também, Pai, para nós que temos esse reencontro, que temos uma vida diária com o Senhor. Nos incumbe de responsabilidade, Jesus, para levar o Teu Evangelho para outras pessoas. Oh, Pai, nos faz discípulos que fazem discípulos. Pessoas que apresentam o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pessoas que vão apresentar para os outros a salvação completa. Pessoas que vão levar sozo, que vão ser, Deus, pontes, que vão ser, Senhor, oh Deus, instrumentos, Deus, para promover encontros. Levanta na Tua igreja, Pai, o desejo, Senhor, de promover esses encontros, Pai, de fazer diferença neste lugar. Nos faz relevantes, Jesus, nos faz relevantes, nos faz, Senhor, oh Deus, pessoas que amam e que adoram ao Senhor.
Senhor e que desejam que outras pessoas amem e adorem ao Senhor. Senhor, obrigado por essa oportunidade. Deus, obrigado por esses meses aqui. Obrigado por essa igreja, Pai, que é bênção na minha vida. Continua se manifestando neste lugar. Continua levantando pessoas. Continua, Senhor, usando essa igreja, Deus, como um agente, como um celeiro, Deus, de missionários, como um celeiro, Senhor, Deus, de discípulos do Senhor que vão impactar a nossa geração, Jesus. Obrigada, Pai, por tudo. Obrigada pela Tua presença que muda as nossas vidas. Obrigado por esse encontro, Deus. Obrigado por nos encontrar, Jesus. Em nome de Jesus.